E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para mais uma questão agora do Enem 2019 de genética, tá? Vou fazer uma playlist, vou deixar aqui para vocês também, só com exercícios de genética, de todos os exercícios que eu encontrei de qualquer prova do Enem aí ao longo dos anos, tá bom? Olha só. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos três princípios básicos que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Então, só retomando um pouquinho, né? Os três princípios básicos de Mendel. O da distribuição independente é o que ele fala aqui. Então, Mendel ele propôs que os caracteres distribuem independentemente quando são de pares diferentes, né? Aqui o exercício colocou genes, só que na época de Mendel a gente tem que relembrar que não havia esse conceito de genes. Mendel nem sabia que as características, os caracteres eram transportados pelo DNA, estavam contidos no DNA. Ele utilizava o termo fatores para se referir à informação transportada e que daria a característica do indivíduo. Então, fatores de características diferentes seriam segregadas independentemente. A segregação independente, segundo o princípio de Mendel, é que na produção dos gametas, os fatores que nós temos aos pares, né, nas células, os fatores estando aos pares, durante a meiose, que é na produção do gameta, vai um fator para cada gameta produzido. Então, eu vou ter nos gametas uma célula pura, tá bom? Essa é a relação da segregação independente. E o princípio da uniformidade é que misturando esses fatores, né, os dois fatores, um de cada gameta, na célula do indivíduo formado, eu não vou ter como característica uma mistura das características do pai e da mãe. Eu vou ter uma uniformidade, o princípio do dominante, que a gente utiliza como dominante, né? Então, o descendente não vai ter uma mistura das características, e sim a característica do fator dominante. Uma breve revisão do assunto. Sobre a distribuição independente dos fatores, então, e aqui o livro utilizado como referência da prova utiliza já o termo atual genes. Ele fala sobre a distribuição independente desses genes. Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Letra A. A distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene. Mesmo essa lei da uniformidade falando em relação à dominância e recessivo, não é esse a característica aí, ou a influência que vai influenciar na distribuição do caráter. Letra B. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. Isso não, porque os organismos, sim, eles herdam os genes ou fatores de cada um dos genitores, né? O que a gente usa muito nos exercícios azão e azinho. Azão é cada um dos fatores, é cada um dos genes alelos. Letra C. As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. Não são alterações cromossômicas que podem levar a falhas na segregação da meiose. Eu até posso ter, durante a meiose, alguma falha na segregação. Então, durante a meiose, um gameta ficar com os dois cromossomos. Mas não é essa questão que responde à pergunta, ao comando aqui. Letra D. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. E aqui, pessoal, tá a alternativa correta, tá? Um conceito importante que o Mendel não tinha como saber. Como eu disse, ele nem sabia que os fatores, os genes aqui, numa linguagem mais atual, estavam contidos nos cromossomos. Hoje, sabendo disso, a gente sabe que um cromossomo tem vários genes. Quando os genes estão muito próximos na molécula de DNA, eles estão em linkage. Eles estão tão próximos que não vai haver essa segregação ou distribuição independente. Eles são herdados juntos. Quando os genes no mesmo cromossomo estão mais afastados, pode ocorrer o fenômeno do crossing over durante a meiose, em que há troca de pedaços entre as cromátides não irmãs de cromossomos homólogos. Mas nesse caso, então, como os genes localizados fisicamente próximos não vai ocorrer o crossing over, eles estão em linkage,
Quando esses genes são no mesmo cromossomo, eles tendem a ser herdados juntos. Aqui é a resposta certa e o Mendel, na época, não tinha conhecimento, toda a biologia não tinha conhecimento a tal ponto, o Mendel não tinha como saber. Letra E, só para a gente discutir, o cromossomo que contém dois determinados genes pode não sofrer a disjunção na primeira fase da meiose. O crossing over, que separaria dois genes no mesmo cromossomo, ocorre na primeira fase da meiose. Isso ocorre sim, tá? Na prófase 1. Mas o crossing over é um evento ao acaso e pode ocorrer em qualquer cromossomo, em qualquer par de cromossomos homólogos. E não tem relação com esse começo da frase. O cromossomo que contém dois determinados genes pode não sofrer disjunção. Pode sofrer ou pode não sofrer. Isso é um fenômeno ao acaso, mas não é como aqui a afirmativa sugere que sempre não sofre a disjunção, tá? Então aqui a letra E também está errada por conta disso. Certinho, pessoal? Qualquer dúvida é só me escrever nos comentários ou nas outras redes sociais. Vou deixar aqui de novo para vocês as questões de genética que caíram em todas as provas do Enem ao longo dos anos. Se esse vídeo te ajudou, se curtiu o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho que vai me ajudar muito a crescer e divulgar cada vez mais para vocês. Um abraço e até a próxima.